Bom dia, doutora, tudo bem? Gustavo, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a Associação de Câncer e Diabetes. Caramba, você fala da onde, doutora? Olha, na verdade, eu passei um tempo afastada, né? Fiz alguns programas por live, porque eu estava viajando com a minha filha. Minha filha está numa fase de mudança, fica aqui, fica na Itália, está meio lá, meio cá. Agora voltei, tô de casa, mas ela voltou com Covid, então estou em quarentena. Caramba, doutora, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, ela já melhorou e tudo, mas a gente vai cumprir aí o tempo regulamentar. Semana que vem eu posso voltar aí para o estúdio. Mas por enquanto só de casa. Tá ok, doutora. E qual é o tema de hoje que a gente vai falar? Então, eu vou falar hoje sobre câncer e diabetes. Eu queria aproveitar essa oportunidade do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama, para poder chamar a atenção de algumas questões relacionadas, principalmente em relação ao público feminino, às mulheres, a uma possível associação que eu queria explicar melhor se tem ou se não tem, como é que as coisas acontecem. Achei legal trazer esse tema pelo Muito contemporâneo esse tema, muito importante, doutora. Então, conta mais para a gente sobre esse assunto. Eu não sei muito sobre essa associação, acredito que seja muito perigosa. Não, nada de perigo. Vamos esclarecer as coisas. Na verdade, o meu objetivo é conscientizar justamente para sair do perigo, entendeu? Não chamar atenção para o medo, nem para nada disso. Muito pelo contrário. Acho que o meu objetivo aqui é justamente o oposto. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria deixar claro que eu estou falando sobre o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes da idade mais avançada. Normalmente, né? Sempre existem exceções da idade mais avançada, relacionada com obesidade, com fatores de risco. Eu não estou falando do diabetes da criança e aquele diabetes que é primariamente insulino dependente. Esse é uma outra história, nada de associação, não é por aí. O que acontece? O diabetes tipo 2, ele está associado com obesidade, alteração de hábito alimentar, tem uma participação genética, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção são para os fatores ambientais. Está relacionado com ganho de peso, obesidade, resistência à insulina, que é a alteração metabólica principal, com o envelhecimento, com a menopausa. Então, primeiro, são fatores de risco comuns às duas situações. O câncer de mama está relacionado à idade mais avançada, não que não aconteça em outras faixas etárias, mas assim, a gente está falando de fator de risco, né? De uma possível relação. Então, uma idade mais avançada, pós-menopausa, obesidade, ganho de peso, isso tudo são fatores de risco comuns, tanto para uma doença quanto a outra. Então, o que se tem feito? Tem buscado ver se existe alguma relação e qual poderia ser essa relação. E o que a ciência está encontrando que realmente existe uma maior incidência de câncer de mama em mulheres com perfil do diabetes tipo 2. Agora, se isso é uma coincidência de fatores de risco, porque são fatores de risco comuns aos dois quadros ou não, é uma coisa que ainda está sendo muito estudada, muito pesquisada. Não dá para afirmar uma relação. O que existe são evidências, né, estatísticas que provavelmente correlacionam as duas coisas. E o que está na base disso tudo? Provavelmente a resistência à insulina, que é a primeira alteração metabólica que está presente no diabetes tipo 2. Perdemos aqui a conexão provisoriamente com a doutora Elara Schiavo, uma pena. Um assunto extremamente importante, né, para a saúde das pessoas, mas infelizmente. A conexão... Doutora? Oi, doutor? Tivemos uma pequena queda aqui na nossa conexão. Né? Perdemos você por uns 15 segundos. Então, puder repetir os últimos 15 segundos, por favor. Então, o que eu estava falando é que são duas doenças que têm muitos fatores de risco em comum. Obesidade, aumento de peso, obesidade, idade avançada. E o que está na base disso tudo? Provavelmente a resistência à insulina, que é a principal alteração metabólica que antecede o diabetes. Então, o que a gente... Não vem aqui ao caso entrar em mecanismos moleculares, biológicos, por que acontecem essas coisas, mas existe uma provável associação entre o comportamento biológico do tumor
com essa alteração hormonal, vamos dizer assim, da resistência à insulina. Por isso que provavelmente existe uma maior incidência do câncer de mama em mulheres diabéticas, de uma certa idade mais avançada, principalmente as que têm esses fatores de risco, porque nem todos os pacientes diabéticos são obesos. É preciso deixar isso claro. Então, a gente vê uma maior incidência nas pessoas que têm obesidade, que têm outras coisas. O câncer de mama também está muito relacionado a hábitos alimentares inadequados, aumento de consumo de gordura, que é uma outra questão que está comum aí nas duas condições. Então, o que eu quero mais chamar a atenção é que a gente pode prevenir, né? E principalmente a gente está num mês de conscientização. A questão é melhorar o controle da diabetes, melhorar o controle da obesidade, também vai diminuir a chance de lá na frente a pessoa vir a desenvolver um tipo de câncer. Então, eu acho que tudo começa pela prevenção. A gente tem que conscientizar e tal. No meu caso, conscientizar para um bom hábito alimentar, um controle da glicemia, que isso tudo lá no final vai gerar uma menor incidência no caso do câncer de mama. Pode ser que sim. Uma outra questão que não é exatamente com o Outubro Rosa, mas que também está presente nesse tema, que eu queria deixar aqui um recado para quais são essas possibilidades de correlação. Então, uma é o câncer de mama. A outra, que também é restrita ao público feminino, é o câncer de útero. Talvez esse seja o câncer mais associado, mais comprovadamente associado ao diabetes. Também compartilham os mesmos fatores de risco. Eles também são comuns na idade avançada, nas mulheres obesas. Isso tudo são, vamos dizer assim, pilares em comum dessas duas condições. E também, volto a dizer, que lá atrás a gente pode prevenir isso tudo controlando esses fatores de risco, que são a base das alterações, são as alterações bases das duas condições. Agora, como é que a gente pode ficar atento para isso? Sabendo que qualquer mulher na pós-menopausa, o que eu considero? A menopausa é definida como a última menstruação. Então, a mulher acabou, menstruou, entrou na menopausa, se ela tiver algum sangramento depois desse período, é um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. Então, o principal é conscientizar lá atrás, tentar evitar e ter na cabeça que qualquer sangramento na pós-menopausa é um sinal de alerta para você rapidamente investigar e ver se tem alguma coisa de errada acontecendo. Porque tratamento precoce, uma vez que a gente não conseguiu evitar, é a melhor solução. É o que mais vai aumentar a chance de cura, sobrevida e tal. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que a gente só vê o lado ruim dessas associações, dessas questões. Mas existe um outro lado da pesquisa, é que se eu tenho uma associação biológica, eu posso ter uma única medicação que eu atuo nas duas doenças. Então, aí para o futuro, existe essa expectativa que a gente consiga um tratamento com uma droga para combater os dois lados, né? Tanto o diabetes quanto essa predisposição ao câncer. Basicamente, para o público feminino, são essas duas questões, e existem outros cânceres que também podem ter uma incidência maior no diabetes, como os cânceres de fígado, pâncreas, cólon, bexiga, mas volto a dizer, são estudos, né? Não estou querendo aqui dizer que se você é diabético, você vai ter alguma questão. Só estou dizendo que existe uma possibilidade de uma maior incidência. Então, é só mais um alerta para a pessoa ficar de olho e ter sempre a sua diabetes controlada e estar sempre fazendo uma prevenção aí para... Enfim, é uma doença que a gente consegue prevenir bem atualmente, bem, assim, sem considerar as questões genéticas, mas em termos de ambiente, sim. Temos como reduzir bastante os fatores relacionados ao ambiente. É isso aí. Você está conferindo aí a super dica da doutora Hilária Schiavo, uma dica muito importante para proteger você. Coisas que eu não sabia absolutamente, não tinha a menor noção. Acho que a gente precisa muito se informar. Esse programa é um patrimônio, realmente, porque ele traz muito conhecimento e uma dica valiosíssima que salva vidas como essa, que foi dada agora pela doutora Hilária Schiavo. Não tem preço. Doutora, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, trazendo essa informação tão interessante. Queria saber se você gera conteúdo sobre isso, se você pode dar suas redes sociais para que os nossos ouvintes sigam você. O meu Instagram é drailara.schiavo.endócrino.
E o WhatsApp é 96765-2565. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode mandar uma mensagem que eu estou aí para tirar as dúvidas. E agradecer também a Band pela oportunidade. A casa é sua. Muito obrigado aí. A gente é que agradece. Eu, nossa equipe e os mais de 90 mil ouvintes da Rádio Bandeirantes, a rádio que briga por você, que cuida de você, que tem o maior respeito por você. Muito obrigado, doutora Ilara. Bom dia para você e melhoras para você e seu filho. Bom sábado. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, realmente é sensacional. É cada dica maravilhosa que a gente tem aqui no programa que faz toda a diferença, né? Bandeirantes.